Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 12 de novembro, dia no qual nós recordamos São Josafá, bispo e mártir, para que mais uma vez nós possamos juntos meditar a palavra de Deus. Josafá, ele nasceu na Ucrânia no ano de 1580, foi morto na região da Bielorrússia em 1623. Foi monge, também bispo, empenhou-se pela unidade da Igreja e pela reforma dos mosteiros, enfrentando a hostilidade dos poderosos, foi martirizado por cismáticos anticatólicos. E hoje nós lemos o evangelista São Lucas no capítulo 17, versículos do 11 ao 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós continuamos a leitura do capítulo 17 do evangelista São Lucas, iniciado na última segunda-feira, onde Cristo nos prevenia para que não sejamos causa de escândalo na vida dos nossos irmãos e irmãs, nos convidava à vivência do perdão. Ontem falávamos da gratuidade da nossa prática religiosa, não devemos fazer as coisas esperando algo em troca, e hoje vem nos falar também da gratidão. Através desta parábola destes 10 leprosos que vão até o Senhor e clamam: Jesus, tem compaixão de nós. E Cristo que lhes envia até o sacerdote, porque era o sacerdote que deveria atestar a cura da lepra. E no meio do caminho eles se acham curados, mas no entanto somente um é capaz de retornar até o Senhor e lhe agradecer por aquilo que havia realizado, e diz o Senhor, e ele era um samaritano. Era alguém que naquela época não era bem considerado. E com esta parábola, como falava, o Senhor quer nos ensinar a vivência da gratidão. É reconhecermos de fato a presença e a ação de Deus em nosso meio, desde o nosso acordar, desde o nosso respirar, o teto que nós temos sobre as nossas cabeças, a água que nós temos para beber, o ar que nós temos para respirar, tudo é fruto da graça, da dádiva de Deus. Porque nós temos sim os frutos do nosso trabalho, mas é por meio do nosso trabalho que nós transformamos os bens da natureza. E os bens da natureza nos foram dados pelo próprio Deus. E por isso, mais uma vez, ainda que nós ganhemos o salário, fruto do suor do nosso trabalho, devemos reconhecer que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, é fruto da graça e da benevolência de Deus. É pela sua graça, é pela sua benevolência que Deus cria todo o mundo que nós conhecemos. É na sua benevolência que Ele cria todos os animais, que cria as florestas, que cria a humanidade e nos dá os meios necessários para a nossa subsistência. E diante de tudo isso, nós podemos e devemos ter unicamente um sentimento, o sentimento da gratidão. É por esta mesma benevolência e pela graça de Deus que Ele nos dá a sua salvação, enviando o seu Filho único para nos salvar, e que, ao doar-se no alto da cruz e ao ressuscitar ao terceiro dia,
abre-nos mais uma vez as portas do paraíso, abre-nos mais uma vez as portas para que nós possamos verdadeiramente nos encontrar com o Senhor. Podemos perceber, portanto, que são muitos os motivos pelos quais nós somos convidados a agradecer ao Senhor e a termos esta mesma atitude que teve este homem, que percebendo-se curado, volta-se ao Senhor para lhe agradecer, para louvar ao Senhor por tudo aquilo que havia realizado em seu favor. E assim, do mesmo modo, nós somos chamados a viver a gratidão para com Deus por tudo aquilo que Ele realiza em nosso favor, por todas as graças, por todos os bens que nós recebemos ao longo da nossa vida. E com isso nós vamos completando aqueles sentimentos, aquelas atitudes que nós devemos ter diante do Senhor. Nos falava do cuidado para não causarmos os escândalos, nos falava da prática do perdão, nos falava, de fato, da gratuidade da nossa ação. Hoje nos convida para que sejamos gratos, ao Senhor por tantos bens, por tantas coisas que Ele continua fazendo em nosso favor. E de modo especial que sejamos gratos ao Senhor por toda a obra da salvação, aonde pela sua graça Ele nos convida mais uma vez a estarmos em comunhão com Ele. Oremos. Senhor, suscitai em vossa Igreja o Espírito que impeliu São Josafá a dar a vida por suas ovelhas. Fortalecidos pelo mesmo Espírito, também nós, por sua intercessão, não hesitemos em dar a vida pelos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.